pessoal, sejam todos bem-vindos ao 3D na Veia. Eu me chamo Luiz Eduardo e no vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo uma forma diferente de fazer com que o inimigo ele nos siga, beleza? Nas aulas passadas a gente aprendeu a forma de navegação, tá? A forma, digamos, automatizada e que a gente tem o maior controle sobre a direção por onde o nosso inimigo vai percorrer até chegar na gente, beleza? Então a gente viu também a interface gráfica do usuário, a perda de vida, uh, o desconto da munição em cada tiro, né? Então a gente tem mais ou menos isso aqui, ó. A gente vem, tem aqui a interface de vida e munição. A gente vem, aqui está o inimigo, ele vem ao nosso encontro através do nave mesh, beleza? A gente já tira já, reduz lá a barrinha de vida dele. Quando eu atiro 5 vezes, ele acaba morrendo, beleza? Bom, da forma como eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar uma forma com coordenadas, beleza? De posições. Vai ser bem, talvez até mais fácil do que esse lance da automatização, em certos casos. Bom, vocês vão ver. Eu vou estar abrindo outro projeto para poder explicar melhor. Sair desse. Vou abrir aqui a Godot novamente. Eu nomeei o nome do projetinho aqui de Projeto X9. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo esse projetinho aqui, beleza? Na verdade, eu vou tá deixando os dois já para quem quiser ir se guiando, beleza? Então vai estar lá os dois. Bom, vou abrir esse aqui. Esse aqui eu fiz bem simplesinho, ó. Aqui está o meu inimigo e aqui está o meu player, beleza? O meu player aqui, eu fiz um sistema de movimentação de 4 direções, bem simplesinho mesmo. No player eu usei o Move Slide, tá? Já no inimigo eu vou usar a movimentação por coordenadas, tá? Por X, Y e Z. E eu não vou chamar a função do Move in Slide, beleza? Então, para começar aqui, a gente precisa que o nosso inimigo reconheça o nosso player, tá? Então eu vou criar uma variável chamada player e vai ser igual a null, beleza? A gente precisa também de uma variável para velocidade, nosso inimigo, vir até a gente, beleza? Só pra vocês saberem, ó, aqui no 3D aqui, ó, pode perceber que eu não tenho nenhuma nave mesh, tá? Nem no player e nem no inimigo, tá? Vai ser tudo por coordenadas dos eixos, certo? Eu acho que vai ficar melhor pra gente se guiar também. Eu tenho essa impressão. Bom, continuando aqui. Então a gente colocou aqui a velocidade do nosso inimigo. E a gente vai precisar de uma variável de vetor para poder estar fazendo com que o inimigo ele olhe para o nosso personagem quando ele se mover, beleza? Então para isso a gente precisa de um vetor. Então eu vou estar criando aqui um vetor chamado
po posição underline alvo, eu vou dizer que ele vai ser um vector 3, beleza? Ó, vector 3. Bom, aqui dentro do método inicializar da Godot, eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar dizendo que um player, quem é o nosso player? Esse cara aqui do nó. Então a gente precisa pegar esse nó aqui do player, beleza? Vou estar pegando o meu player da forma tradicional, certo? Por quê? Se eu pegar no cifrão aqui, o cifrão ele acessa o conteúdo de dentro do meu player, tá? A hierarquia de dentro do meu player. Mas se eu quiser pegar o conteúdo daqui, a partir desse nó, a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa chamar o get underline node. O primeiro nó que a gente vai chamar sempre vai ser root de raiz. E o segundo vai ser esse cara aqui, ó, o mundo, tá? Mundo 3D, e agora a gente precisa acessar o nosso player. Inclusive, prestem bem atenção aqui, ó, que ele não me dá nenhuma referência de qual nó eu tenho que pegar, entendeu? Muitas vezes a gente pode fazer assim, ó, get underline node, abrir parênteses e entre aspas duplas, a gente vem aqui também e pede para copiar caminho do nó, beleza? E aí a gente cola aqui, se a gente não tem certeza absoluta do que a gente está escrevendo. Bom, agora aqui vou escrever o player, embaixo aqui fecha essa função. Como eu não vou estar usando a física do meu Kinematic Body, então eu não vou utilizar o Physics Process, beleza? Porque eu não vou estar utilizando aquele Moving Slide, certo? Então, nesse caso, eu posso usar o Underline Process, beleza? Underline Process aqui. E agora, aqui dentro do Underline Process, a gente não vai fazer nada por enquanto. A gente vai criar uma função e depois a gente vai chamar ela aqui dentro, tá? Vai ficar meio organizado nosso código. Bom, aqui eu vou estar criando uma função funct. Vou estar dizendo que eu quero criar uma função aqui chamada mova underline até o player. Bem informativo, beleza? Aqui precisa do delta, tá? Porque aqui quando a gente for em qualquer função que a gente vier utilizar aqui dentro e essa função ser de responsabilidade e dentro dessa função aqui for ser chamado um corpo que tenha física, é importante a gente colocar o delta, tá? Para normalizar o movimento desse nosso inimigo ou de qualquer outro objeto. A gente acrescenta o delta ali. Eu coloco o PS aqui para fechar, dizer que eu fechei essa função. É importante vocês perceberem uma coisa que eu vou colocar aqui para vocês verem uma questão muito importante, tá? Eu vou printar a posição atual do meu player e do inimigo, beleza? Como é que a gente pega a posição de um objeto que está no mundo aqui 3D, tá? Essa parte é muito importante, tá? No 3D. No 2D é uma forma de pegar. No 2D a gente pode fazer assim, ó. Player
ponto position. Ou então, isso para pegar as duas coordenadas, tá? X e Y. Ou então, digamos, eu quero só a posição. A gente poderia fazer alguma coisa assim, ó. Position.x, por exemplo. Aqui no 3D aqui já é diferente. Para a gente poder pegar a posição do meu player que está aqui na tela, a gente precisa pegar o transform global dele, de origem, beleza? Nesse caso aqui, a gente vai ficar sempre atualizando essa posição e o inimigo vai detectar a posição do player. Enquanto ele não encostar, não chegar perto do nosso player, ele simplesmente vai ir até o nosso player. Beleza? É mais ou menos assim que funciona. Então eu vou printar aqui na tela para vocês verem. Isso aqui eu vou dizer que eu queria a posição do player. Agora, vírgula para separar a string e chamar uma variável. Uma forma de concatenação com variável. Agora eu vou chamar o seguinte, eu vou chamar a posição do meu player, tá? E a gente chama bem assim, ó, player.global. Notem uma coisa assim muito importante também, ó. Na Godot, pelo que eu tô vendo, existem muitas funções, propriedades que são ocultas. E a gente se obriga a ir lá e ler a documentação da Godot e também olhar vários tutoriais na internet, no YouTube. E muitas vezes a gente procura conteúdo na gringa mesmo, sabe? Seja em americano ou seja com os nossos vizinhos espanhóis aqui. Eles têm bastante tutorial bom também. Beleza? Assim como tem muito brasileiro também que faz conteúdo muito bem. Eu sigo vários no YouTube também. É sempre bom, né? A gente tem que procurar aprender cada vez mais e evoluir também. Então, para pegar a posição do nosso player, então a gente digita player.global underline transform ponto origem, certo? Eu vou estar copiando aqui, colando aqui embaixo e eu só vou trocar aqui para inimigo, beleza? E como a gente quer acessar a posição do nosso inimigo, mas a gente já está no script do inimigo, né, Nácio? Já tem as propriedades do inimigo a nosso favor. Então a gente já reconhece automaticamente as propriedades do nosso inimigo aqui, entendeu? Basta apenas tirar esse player ponto, certo? Deixa eu ver aqui. Onde foi que eu errei aqui? Ah, faltou essa aqui, ó. Aí, agora sim. Às vezes é uma coisinha boba. Global underline transform ponto origem, beleza? Eu vou salvar e vejo o que vai acontecer aqui, tá? Eu vou vejo o que vai acontecer aqui. Não vai acontecer nada porque eu não botei lá no aqui no nosso atualizador de código aqui. Eu vou vir aqui, vou copiar essa função, beleza? E eu vou colar aqui. Ela requer um delta, então a gente precisa colocar o delta para ela. Um parâmetro. Beleza, agora vamos. Opa! Eita!
Aqui também, ó. Que barbaridade. Já tô que tô, hein? Transforme ponto origem. Beleza, vou dar um play aqui. Percebam que ele começa a pegar agora a posição do nosso inimigo, que é o vermelhinho, e o nosso player. Ó, tô movimentando só no X, ó. Beleza? Ó, pra trás, pra frente, trás, pra frente, ou pra frente, pra trás. Beleza? Então, é dessa forma que a gente consegue pegar as posições de tudo que tá aqui dentro aqui, ó. Do primeiro nó, a gente consegue acessar, pegar as posições desses objetos aqui pelo global underline transform.origem, beleza? O basis, ele é quando, se eu não me engano, quando a gente precisa mexer com a rotação em Euler, tá? Ele requer o basis, parece. Ou quando a gente quer fixar uma posição num eixo, aí a gente utiliza basis ponto z ponto x, se eu não me engano. E a origem é para pegar literalmente a posição dos nossos objetos aqui dentro do nó principal. Nunca se esquecendo de que toda vez que a gente quiser acessar o nó aqui dentro e a gente está dentro de um prefab, né? Eu chamo isso aqui de prefab, mas é dentro de uma mini cena, tá? Então a gente tem a cena principal, que no caso é o mundo. A gente tem a mini cena que se chama inimigo e a gente tem outra que se chama player e a gente tem outra que se chama terreno. Sempre que a gente quiser acessar a posição do objeto aqui fora e a gente tiver no script dentro de uma cena, de uma mini cena, a gente precisa usar, a gente precisa pegar esse objeto com getNode, pegando nesse endereço aqui, ó, /root e o nome dos nós no qual vai estar entrelaçado aqui fora. Pegando os nós aqui a partir do root, a gente já reconhece o node aqui que a gente quer, né, o nó. E aí a gente vai ter a propriedade global underline transform.origem que nos traz a posição dos três eixos, tá? Ela nos traz um vector 3 nos três eixos x, y e z. Como vocês viram ali no, como vocês viram aqui, ó, tá? Bom, voltando aqui, sabendo disso então, continuando aqui embaixo, a gente precisa saber o seguinte, ó, se o player for real, for verdadeiro, né, que é o personagem no qual a gente quer percorrer, quer buscar na cena, quer correr até atrás, quer fazer acontecer, então ele tem que existir na cena principal, beleza? Então, se player for diferente de null, significa que se ele existir, tá? Se ele existir, então eu quero fazer alguma coisa. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou dizer que a posição underline alvo, esse vector 3, eu preciso pegar a posição do player, porque ele existe na cena e eu quero saber a posição do player. Beleza? Como o player aqui ele vai estar atualizando o tempo inteiro, porque é eu que vou estar mexendo, fugindo do inimigo, então
aqui eu não teria controle se eu usasse o player.global_transform.origin direto para controlar, beleza? Então o que a gente faz? A gente cria um vector3 e toda vez que houver modificação aqui no player, então a gente vai atribuir essa variável, posição underline alvo. Continuando aqui. Agora, se eu encontrei o player, o que eu quero fazer? Eu quero olhar para ele. Então a gente chama uma função aqui chamada look underline at e ó, ela pede um alvo, um vector3 e uma direção de um ponto de origem, tá, do nosso objeto. Se ele está de cabeça para baixo, se ele está na posição certa em relação ao nosso terreno, tá? E em relação também ao nosso player ou ao nosso inimigo. Então a gente aqui pega o que? Pega a posição do alvo, vírgula. Esse up aí é o Y. Normalmente a gente trata ele como Y, porque a gente quer ficar de em pé, né? No 3D. Então a gente diz assim, ó. Vector3, abre parênteses, 0,1,0. Beleza? Aqui ele só vai ser um positivo porque eu acho que na hora que eu salvei o inimigo como uma cena, eu salvei ele na posição errada, no sentido errado, certo? Senão ele seria menos, assim como o meu player, ó. Beleza? Só que se a gente fizer assim vai funcionar. Tranquilo? Então, seguindo o barco aqui, a gente precisa dar movimento para o nosso inimigo. Então aqui a gente precisa fazer um cálculozinho simples. A gente vai pegar aqui a direção. Vamos criar uma variável de direção e nela a gente vai atribuir, abre parênteses e fecha parênteses, a posição do alvo menos a posição do nosso inimigo. Nesse caso, a gente já aprendeu já que a posição é global underline transform.origin. Então a gente precisa saber isso aí. E eu já vou aproveitar e vou normalizar aqui a situação. Aqui, nessa linha aqui, ó, já tô pegando a direção, tá? Então eu tô fazendo o seguinte, ó. Se meu player for menor que a minha posição, que é a do inimigo, então eu vou ter a direção, eu vou seguir na direção do meu player, tá? Repetindo, se eu conseguir, se a minha direção for menor ou maior, na verdade se for menor, né, que o player, então o inimigo ele vai a tendência dele é buscar a direção onde o nosso player se encontra, certo? Como assim? É aqui que ele vai tá dizendo assim, olha, eu detectei que a posição do alvo menos a minha é de tantos metros, certo? Então eu tenho uma direção de um ponto a outro ponto.
E agora, como é que eu faço para ir até aquele ponto? E agora que a gente vai criar a nossa variável de... Eu vou chamar de motion. Vou botar no inglês mesmo aqui. Motion. Vou chamar a direção. A direção a gente vai multiplicar pela velocidade dele. E vezes delta. Para ser um movimento contínuo na nossa cena, tá? Aqui a gente já deu um movimento e um sentido para essa direção. Então, se meu inimigo tiver com a posição diferente do nosso player, a gente está dizendo que ele tem o direito de receber o movimento acrescentado em relação a esse eixo aqui, no qual ele está percebendo que ele está com essa diferença de distância. Agora, tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa pegar a posição atual do nosso inimigo e dizer para ele assim, ó, olha, agora tu vai ir até o nosso player, ver se encontra o nosso player e vai até o nosso player, beleza? Aí o nosso inimigo aí responde, não, beleza. Agora que eu entendi a direção para onde eu tenho que ir, já ganhei o poder do movimento, então agora o que eu vou fazer, eu vou me mover até o player. Então a gente acrescenta mais igual e atribui o movimento. Se chama motion. Nesse caso aqui, beleza? Agora, olha só o que a gente tem aqui de resultado. Nosso inimigo se movendo. Ela não é bacana. E só com coordenadas, beleza? Nada mais do que isso. Ó, a única parte chata mesmo aqui em relação ao 2D e 3D, por exemplo, é aquela posição ali do global underline transform ponto origem, beleza? Ele definitivamente não nos dá nenhum indício de que tem que se chamar o global underline transform ponto origem. Simplesmente não nos dá isso. E fica oculto. Aí olhando em vários tutoriais aí na internet e lá no site da Godot lá, eu consegui perceber e entender um pouco melhor e aí eu resolvi fazer esse vídeo aí para tentar explicar um pouco mais também. Assim eu esclareço para mim mesmo e para vocês, certo? Bom, e com isso eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e falou!